Isso. Pensa bem, o espírito comunicante quer passar um conceito filosófico denso, ou talvez um alerta, uma emoção. Ele emite essa ideia bruta. O perispírito do médium capta, a antena da pineal transduz isso em química, e essa ideia pura inunda o lobo frontal do médium. Tá. Só que a ideia chega crua, ela está sem palavras físicas, não tem idioma ainda. Então o que o cérebro do médium é forçado a fazer, ele precisa abrir o seu próprio banco de dados neural. O próprio repertório da pessoa. Isso. O cérebro vasculha o vocabulário do médium, vasculha as memórias dele, as referências culturais, os livros que ele já leu, tudo isso para encontrar as palavras que melhor possam traduzir e vestir aquele pacote de ideias que ele acabou de receber do mundo espiritual. Cara, mas isso é perigoso demais para a integridade da mensagem, não acha? Porque se o espírito quer falar, digamos, sobre astrofísica ou um conceito moral super complexo, mas o tal do banco de dados neural do médium só tem referências de receitas de bolo, futebol e novela, a mensagem vai sair completamente distorcida ou infantilizada. A inteligência e a cultura do médium viram um gargalo gigantesco para o processo. É o maior desafio da comunicação mediúnica apontado pelas fontes. O texto é muito enfático sobre esse risco. É o famoso conceito da água pura. Imagina que você tem uma jarra de água puríssima e cristalina, mas você despeja essa água num copo que está sujo de café no fundo. A água que você vai acabar bebendo, no final das contas, vai ter gosto de café. Vai perder a pureza original. Com certeza, o médium não é uma máquina de fax imparcial. O estilo da escrita, os erros de gramática, a pontuação que sai no papel, tudo isso é fornecido pelo treinamento prévio daquele cérebro que está operando no momento. O espírito dá o impulso da ideia, mas o cérebro humano restringe e filtra a saída de acordo com o que ele próprio conhece. E isso joga uma luz absurda sobre aquela necessidade física e orgânica de preparo que a gente vê descrita nas fontes, né? Porque se a minha mente e meu corpo estão ali fazendo todo esse trabalho pesado de tradução simultânea, de busca veloz no banco de palavras, de coordenação motor induzida, o pedágio biológico disso deve ser enorme. É altíssimo. A gente acha que sentar e escrever uma carta é simples, mas processar e traduzir o pensamento de uma outra entidade deve literalmente torrar as sinapses. O cansaço deve ser surreal. E torra mesmo. O texto base categoriza muito bem as chamadas causas orgânicas, que são as condições físicas necessárias para que esse intercâmbio sequer aconteça. E fica claríssimo que é um processo exaustivo para o organismo. O sistema nervoso do médium precisa de uma sensibilidade muito específica, claro, mas também de uma robustez física muito grande. Tem que aguentar o tranco. O cérebro precisa estar equilibrado. O material explica que se o médium estiver doente, se estiver extremamente fadigado por trabalhar demais, com privação de sono, ou, claro, sob efeito de alguma substância, o transdutor biológico lá dentro simplesmente falha. O sinal cai. A pineal não consegue converter o sinal direito. As sinapses falham no meio do caminho e a mensagem ou chega totalmente truncada ou o fenômeno simplesmente não acontece. Não acontece por falta de energia no hardware biológico. É a velha história da bateria, né? A impressora ficou sem tinta e sem bateria. Não importa o quanto o computador principal mande comando de imprimir, o papel não vai sair. Exato, é uma máquina física no final das contas. Mas isso é crucial somado a esse fator orgânico de saúde física, nós temos as causas espirituais, ou causas morais e psicológicas. O fenômeno não exige apenas energia, ele exige afinação de frequência. Aquilo que você mencionou do rádio. Isso, o transmissor espiritual e o receptor humano precisam operar na mesma faixa de onda magnética. É o que o espiritismo clássico chama de sintonia moral e afinidade. Tá, e como o humor ou a índole do médium afeta essa antena biológica? Pensa assim, se o médium, a pessoa física, vive num estado de estresse constante, num pessimismo crônico, ou cultiva comportamentos muito desequilibrados no dia a dia, a frequência das ondas que o próprio perispírito dele emite fica muito pesada, muito densa, fica ruidosa. E aí? Aí se um espírito tenta enviar uma mensagem de alta elevação, que naturalmente viaja numa frequência muito mais sutil, rápida e pura, esse sinal não consegue criar ressonância vibratória com o perispírito denso do médium. A antena orgânica está enferrujada, digamos assim.
O sinal espiritual bate ali e volta. Não entra. Fica parecendo estática pura no rádio, a pessoa não capta nada inteligível. E, nossa, ouvir isso conecta diretamente com o alerta gigantesco que as fontes emitem o tempo todo sobre essa confiança cega em mensagens psicografadas. Um alerta que, muitas vezes, as pessoas ignoram. Pois é, porque olha a engenharia da coisa. Nós temos um hardware biológico, o cérebro, que é super suscetível a cansaço e a doenças. Temos um software cerebral que é completamente limitado pelo nível de estudo, leitura e cultura daquela pessoa específica. E, para piorar, um sistema de sintonia de ondas que depende do humor, da paciência e do caráter diário do indivíduo. São muitas variáveis de falha. A chance de a mensagem sofrer interferência humana, consciente ou inconsciente, é enorme. A mensagem pode sair totalmente enviesada. Por isso que a análise crítica que o material exige é tão severa. O simples fato de um texto estar escrito no papel sobre um suposto transe mediúnico não garante de forma alguma que o conteúdo seja uma verdade absoluta e inquestionável. De jeito nenhum. Porque pode ser só um eco das próprias crenças, dos desejos ou dos medos daquele médium se sobrepondo ao sinal externo. Você tocou no ponto nevrálgico. A vigilância crítica é a espinha dorsal de todo esse processo de avaliação. A literatura que a gente está analisando não aborda a psicografia como um oráculo místico infalível. E também não é, sob hipótese alguma, um truque de salão para entretenimento. Não é um show de mágica. Exatamente. Justamente porque a física orgânica por trás da recepção é tão complexa e tão sujeita a ruídos, o propósito tem que ser muito claro e nobre. A fonte dedica páginas e mais páginas para falar sobre a educação contínua do médium. Exige-se leitura constante para expandir aquele banco de palavras do cérebro. Para melhorar o gargalo do filtro, né? Isso. E exige disciplina para manter o hardware físico saudável. E, principalmente, uma intenção moral, muito bem definida para manter a frequência da antena sempre ajustada para cima. Sem esses 3 pilares fundamentais, o mecanismo entra em colapso. Ele atrai interferências e perde a sua função primordial, que, segundo as fontes, é servir como um instrumento de esclarecimento e não para gerar misticismo ou confusão nas pessoas. Olha, a engenharia que a gente acabou de dissecar aqui hoje altera profundamente a forma como eu, pelo menos, olho para o próprio corpo humano. Quando a gente empilha todas essas peças, sabem? É um sistema incrível. Demais, o fluido cósmico agindo como a onda portadora, o perispírito ali no meio reduzindo a voltagem do sinal, a glândula pineal traduzindo o magnetismo em química pura no cérebro, e aí as áreas de linguagem decodificando e o córtex motor finalmente imprimindo isso no papel. Quando a gente vê isso passo a passo, a gente percebe que o cérebro humano é o hardware mais flexível, robusto e subestimado do universo. Ele é a interface perfeita. Sim. E acho que o que é mais chocante nessa conclusão toda, para quem está ouvindo, é perceber uma ideia fundamental. O pensamento não é um prisioneiro da nossa caixa craniana. Isso é, sem dúvida, o grande salto de paradigma que os textos base nos convidam a dar. A psicografia, vista sob essas lentes técnicas das nossas fontes, ela tenta comprovar materialmente que a consciência, a individualidade, existe independentemente da matéria orgânica. O cérebro físico não fabrica o pensamento a partir do nada. Ele apenas o expressa. Ele é só um monitor do computador, não é o processador principal. Brilhante. O fato de que nós podemos analisar, medir, categorizar e mapear fisiologicamente como uma ideia totalmente externa toma controle do sistema motor para escrever um texto coerente, desmistifica completamente a mediunidade. Ela sai daquela esfera sombria do sobrenatural, dos fantasmas, e entra de cabeça no campo de uma ciência natural que a humanidade ainda está apenas engatinhando para desbravar. É a física da consciência. E para amarrar tudo isso, é uma física que está funcionando o tempo inteiro na nossa cabeça. Mesmo quando não tem absolutamente ninguém segurando uma caneta ou em transe. Como assim? É que as fontes fazem muita questão de comparar a psicografia com outro fenômeno diário que eles chamam de inspiração.
Na inspiração, a mecânica biológica de transmissão é rigorosamente idêntica. O sinal do espírito viaja pelo mesmo fluido, atinge o mesmo perispírito e inunda o mesmo cérebro através da pineal. Mas o grau de controle é a diferença. O grau de interferência na inspiração é extremamente sutil. Exato, é tão microscópico e tão puramente mental que o espírito visitante, a influência externa, não chega a tomar o córtex motor, não força a sua mão a se mover, ele apenas sussurra uma ideia direto no seu lobo frontal, no nível do raciocínio. Uma indução de pensamento pura. Isso. E é aqui que a minha cabeça realmente explode. E eu confesso que não consigo parar de pensar no impacto diário disso. Pensem comigo, quem nos escuta. Na inspiração, o indivíduo recebe esses pacotes de dados super sutis, captados por essa mesmíssima antena biológica que todo mundo tem. E o cérebro processa isso com tanta, mas tanta naturalidade, que a pessoa acredita genuinamente que aqueles pensamentos foram criados por ela mesma, do zero. O ego assume a autoria da ideia na mesma hora. É o grau mais perfeitamente camuflado de interferência que existe. E aí eu pergunto, considerando toda essa mecânica de recepção de sinal que tem instalada na cabeça de cada ser humano vivo hoje, quantas das nossas próprias epifanias cotidianas nos pertencem de fato? Essa é uma pergunta perturbadora. Não é? Aquelas ideias geniais que surgem do nada enquanto a gente está tomando banho. Ou a solução brilhante de um problema do trabalho que aparece na mente enquanto a gente está dirigindo no piloto automático no trânsito. Ou até aquele impulso físico repentino, tipo, de não pegar uma determinada rua e virar na outra. Será que são cálculos super rápidos do nosso próprio inconsciente? É o que a gente sempre assume. Ou será que nós passamos a nossa vida inteira rodando como se fôssemos roteadores abertos, sintonizando várias frequências que a gente nem vê? Captando ideias prontas, conselhos complexos no silêncio absoluto da nossa mente e assumindo toda a autoria da nossa genialidade, sem jamais perceber a equipe inteira que pode estar trabalhando nos bastidores da nossa própria consciência. O hardware está sempre ligado, recebendo o sinal o tempo todo. Fica aí essa provocação profunda para quem acompanhou a nossa imersão de hoje. Continuem questionando os limites da própria mente de vocês. E lembrem-se de investigar sempre as engrenagens invisíveis do mundo ao nosso redor. Muito obrigada a quem nos escutou até aqui e a gente se encontra na próxima imersão. Até mais!